No vídeo de hoje nós vamos começar uma série de estudos falando sobre as 7 trombetas do Apocalipse. Essas trombetas, elas têm sido algo muito falado, tá? E juntamente com os cavaleiros do Apocalipse, nos últimos dias eu tenho escutado muitas pessoas comentando isso, né? Eu já gravei aqui uma aula sobre os Cavaleiros do Apocalipse. Se você não viu, não sei se qual aula que vai primeiro agora, não lembro. Mas se não apareceu no site aqui, pode esperar que daqui a pouquinho vai chegar também um vídeo sobre os Cavaleiros do Apocalipse. E agora eu gostaria de falar com vocês sobre as 7 trombetas do Apocalipse, ok? Muitas pessoas estão criticando, estão comentando, porque toda vez que chega uma dificuldade, toda vez que aparece uma doença, aparece alguma coisa que mexe com o povo a ponto deles ter um certo medo, uma certa tensão, então essas pessoas elas querem encaixar aquelas coisas apocalípticas dentro daquele acontecimento. Não é totalmente mentira e não é totalmente tudo verdade. Nós vamos entender aqui, eu gostaria de passar bem detalhado para vocês todas as trombetas, as 7 trombetas, para você entender direitinho o que está acontecendo e como funciona cada coisa. Então, vamos seguir aqui o mapa, preste bastante atenção nesse mapa mental para você entender. Hoje nós vamos falar especificamente da primeira trombeta, tá? E na aula seguinte eu vou falar com vocês da segunda trombeta. Então a primeira trombeta. Para que eu possa entender bem como funciona as trombetas do Apocalipse, eu vou ter que fazer o seguinte, que entender o livro de Apocalipse. Eu não consigo entender nada que está acontecendo ali se eu não entender a essência do livro. Então, vamos lá então. A primeira coisa que eu quero falar com você, então, nesse caso, vai ser sobre o livro de Apocalipse. A palavra Apocalipse significa, de uma forma bem popular, né, eu não vou entrar em muitos termos aqui com você, trazer para fora aquilo que tira para fora da escuridão. Tá? Fica revelado. Então, Apocalipse significa revelado ou revelação. Então, quando fala em revelado, é aquilo que estava oculto e agora foi tirado da escuridão e foi trazido para fora. Qual que foi a experiência que João teve? Certa vez, João estava com Jesus e os seus discípulos e Jesus disse assim, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que tens tu com isso? Alguns não entenderam quando Jesus comentou isso sobre João. Eles pensaram o seguinte, olha, se Jesus está falando isso, é porque ele é o queridinho de Jesus e João vai ser imortal. João não vai morrer. Mas, na verdade, não era que João seria imortal. O que Deus estava mostrando é que ele tinha separado João para um propósito especial. Ele ia separar João para mostrar a João coisas especiais. Algumas coisas que encerrariam todo o cânon sagrado, trazendo informações acerca de quando estamos vivendo e acerca do nosso fim. Então, essa revelação que Deus ia trazer aqui, ó, fecharia o cânon sagrado e nos mostraria coisas surpreendentes. Outra coisa para interpretar bem as 7 cartas é entendermos a condição de João naquele lugar. O que acontece aqui? O livro de Apocalipse ele é um livro que trata acerca das coisas da eternidade. Né? João ele tem uma visão em que a primeira parte ele está aqui na Terra, tá? E Jesus mostra para ele coisas aqui na Terra, coisas que vão acontecer aqui na Terra. E depois João é arrebatado para a eternidade. Ele começa a ver coisas lá de cima. Então João ele começa a ver aquilo e escrever para nós da forma dele. Como assim da forma dele? Vou te explicar. Imagina que você pega um índio que nunca saiu da sua aldeia, tá? Que nunca saiu ali da sua tribo, e você leva ele lá para Nova York e solta ele no meio de Nova York. E começa a mostrar para ele as coisas diferentes, aqueles prédios que tem lá gigantescos, né? Aqueles parques, e de repente você
em shopping, você mostra muitas coisas para ele que para você é comum, mas que ele não conhece. Quando ele voltar para a aldeia dele, vai acontecer duas coisas. Primeiro, as pessoas de lá vão ficar curiosas para saber o que ele viu em Nova York, certo? A segunda coisa é que ele também está eufórico para contar para as pessoas aquilo que ele viu. Mas tem um porém, ele não foi fazer um curso sobre Nova York. Né? Ele foi lá e visitou Nova York e teve acesso a várias informações. Ou seja, ele vai retratar para o povo da tribo dele, nesse exemplo, aquilo que ele viu, tá? Aquilo que ele viu em Nova York com as palavras dele. Né? Ele não vai saber o que é inglês, por exemplo, de repente ele não sabe nem o que é edifício, um monumento, um trem, metrô, avião, ele não sabe essas palavras. Ele viveu no meio do mato, ele não está acostumado com isso. Então ele vai, se ele quiser contar para as pessoas que tinha lá um arranha-céu, ele vai usar coisas do cotidiano da tribo, da floresta, para explicar para o povo que tinha um arranha-céu, não sei, de repente ele pode falar que lá era cheio de árvores gigantes, né? Árvores gigantes que as pessoas moravam dentro. Não é a árvore gigante. Para a gente é arranha-céu ou edifício, mas é a forma dele explicar, porque é um mundo diferente. Você consegue entender que ele não conhece as palavras, os significados desse mundo? Da mesma forma é João. João ele é arrebatado para a eternidade. E lá ele começa a ter acesso a figuras, a muitas coisas, e ele tem que traduzir para a nossa língua aquilo que ele viu. Mas ninguém falou com ele assim, João, isso aqui é o nome, é isso aqui. Ó, você está vendo que esse símbolo ali significa isso e isso. O nome, não. Tanto é que ele relata assim, olha, eu vi algo semelhante a um cordeiro, né? Eu vi um livro assim, eu vi um anjo assim. Não é? Porque ele vai relatar para a gente de acordo com aquilo que ele conhece aqui na Terra. E isso tem que ficar bem claro para nós. A experiência de João e a forma com que ele vai contar. Ele vai passar para a gente com as palavras dele. Tá? Ele vê o Apocalipse e ele escreve para nós com as palavras dele. Muito bem, João então, ele é levado para a ilha de Patmos. O que acontece aqui? João, nesse período aqui, muitos dos discípulos já tinham morrido. João não morreu. Há várias histórias do que aconteceu com João. Mas aqui João ainda estava vivo. João é levado para uma ilha, que era uma ilha de prisioneiros, uma ilha de pessoas perigosas, uma ilha que ficava retirada de tudo, no meio de uma floresta, que era praticamente impossível sair. Ninguém saía dali. E como uma tentativa de acabar com João, João é jogado ali dentro. Quando João chega nessa ilha, João ele vai ter a experiência do Apocalipse. A experiência de João se divide então em duas partes. A primeira parte é a que ele está aqui na Terra. Deus mostra para ele um calendário dos dias até o tempo do fim. E isso foi escrito nas 7 cartas. Né? E talvez escreva uma série. Talvez eu escreva uma série para você sobre essas 7 cartas de Apocalipse, para você entender aquele início de Apocalipse. Algumas pessoas fazem uma separação literal aqui. Eu entendo que tudo isso, visto ali, se refere a coisas na grande tribulação, coisas especificamente relacionadas ao tempo do fim. Porém, quando fazemos a interpretação bíblica correta, nós vamos perceber que não é exatamente isso que o versículo está dizendo. Tá? Ou seja, o que eu coloquei aqui? Quando João ele tem essa experiência, ele tem a primeira parte que ele vê coisa aqui na Terra, que é um calendário que Deus vai mostrar de situações. Está dentro das 7 cartas de Apocalipse, as 7 igrejas, de situações contando a história do cristianismo, tanto da época dos apóstolos até a volta de Jesus. Está escrito dentro das 7 cartas de Apocalipse. Mas não quer dizer que as 7 cartas estão separadas do restante de Apocalipse.
Tá? Não quer dizer que aquele período vai acontecer todo e depois disso vai acontecer o resto de Apocalipse. As coisas são acontecidas em ordens aleatórias e nós precisamos saber onde se encaixa cada coisa dentro de Apocalipse. Então, quando João começa a escrever, ele vai escrever e ele vai falar uma coisa interessante. Eu vou abrir aqui o livro de Apocalipse. Revelação de quem? De Jesus Cristo. De quem então é o livro de Apocalipse? De Jesus, não é de João. Apocalipse é um livro de Jesus, é uma revelação que Jesus quis entregar à sua igreja. Então, livro de Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo notificou a João, seu servo, o qual deu testemunho da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Ou seja, João então escreveu tudo o que ele viu e tudo que foi permitido para ele escrever, que tinha algumas coisas que foram orientadas para que ele não escrevesse. Apocalipse 10, você vai ver isso lá. Mas o que foi orientado, ele escreveu. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então veja bem, não está falando aqui que é o tempo do fim. Eu falar próximo e falar o tempo fim do mundo é diferente, certo? Então aqui, olha, bem-aventurado porque o tempo está próximo. E a gente vai entender isso aqui. João, às 7 igrejas da Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante de Deus. Então, para quem é o Apocalipse? Sobre o que Apocalipse revela? Está aqui, olha. Revela coisas para daquele que é, ou seja, você vai encontrar em Apocalipse aqui coisas do presente, tá? Coisas que estão acontecendo agora, nesse exato momento, está aqui dentro de Apocalipse. Aqui que era, ou seja, também no livro de Apocalipse eu encontro coisas que já aconteceram, tá? Eu encontro coisas no Apocalipse que já aconteceram, desde a época dos apóstolos, e que há de vir. O que é isso aqui? Aqui também eu vou encontrar informações acerca do fim, acerca do que aguarda a nossa vida quando o mundo acabar. Quando esse período passar, como será a eternidade? O que vai acontecer na eternidade? Né? Para onde nós vamos? Então também vou encontrar aqui. Então olha só, o livro de Apocalipse ele tem 3 partes por esse ponto de vista. Ele me fala aqui coisas que coisas que estão acontecendo e coisas que vão acontecer, mas que não estão em ordem cronológicas, tá? Não estão em ordens cronológicas, por isso que é o livro da revelação. Esse livro ele não está em ordem cronológica, né? Imagina, para você entender aqui, um filme quando o filme é gravado. O filme, as pessoas vão lá, gravam várias cenas do filme, né? Eles entram no estúdio ou viajam para alguns países e começam a gravar cenas. Então grava a cena hoje, grava a cena amanhã, o mês que vem, enfim, gravam várias cenas. Depois de toda aquela filmagem, de todas aquelas gravações, né, o diretor ele vai sentar e ele vai pegar cada cena e vai encaixar aquelas cenas no seu devido lugar. Então tem cenas que eles gravaram no início das gravações e aquela cena vai ser colocada para o final do filme. Não é assim? É chamado de corte do diretor. Né? O diretor ele organiza as cenas da forma que ele quer. Não quer dizer que você gravou a cena no começo, que é aquela cena do início do filme, e gravou a cena final, que é do final do filme. Então tem o corte do diretor. Então nós podemos dizer, para você entender direitinho, que o Apocalipse ele é o corte do diretor
que é Jesus, né? Ele tem várias situações que eu tenho que saber entender. Não quer dizer que o livro está lá, o capítulo 1 acontece agora, depois o capítulo 2 vem depois vem o capítulo... Não é assim. As cenas estão ali. Tudo em Apocalipse já aconteceu, vai acontecer ou está acontecendo. Mas não estão em ordens cronológicas. Algumas estão em ordens cronológicas dentro do capítulo ou dentro daquele contexto, mas elas não vão estar em ordem cronológica do capítulo anterior, por exemplo, né? E a gente tem que entender muito bem isso daqui. Irmão Renato, mas não é sobre as 7 trombetas? Até agora você não falou das 7 trombetas. Sim, porque se você não entender a essência de Apocalipse, eu não consigo te explicar acerca das trombetas, ok? Por isso que eu te dei esse parecer. Então vamos lá então conhecer a primeira trombeta. Para você entender isso daqui, as 7 trombetas, eu recomendo que você leia Apocalipse capítulo 8. Tá? E havendo aberto o 7º selo, fez-se um silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto do altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E os 7 anjos que estavam às 7 trombetas prepararam-se para tocar. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Eu falo as 7 trombetas, literalmente vão aparecer 7 anjos, né? E cada anjo vai pegar uma trombeta. E que agora eu vou olhar para o céu e eu vou ver um anjo aparecendo ali no céu. E esse anjo ele vai ter uma trombeta, ele vai tocar, vai fazer um barulho ensurdecedor quando ele tocar essa trombeta, né? Inclusive teve um momento aí da história, bem recente, que é em uma das festas de Israel, existe o tocar das trombetas. E em um desses dias alguém estava gravando um vídeo. E como começou a tocar a trombeta e tinha umas nuvens diferentes no céu, as pessoas começaram a postar aquilo falando que era sinal de Deus na terra, né? Não, era uma festa que acontece em Israel. Então as pessoas entendem o seguinte, que vai aparecer alguém no céu, um anjo no céu, e vai tocar a trombeta, e vai fazer aquele barulho ensurdecedor, e após ele tocar, vai vir acontecendo várias coisas, né? Mas perceba que, para isso acontecer, esse anjo tinha que ser gigantesco, né? Tinha que ser um anjo gigante, porque imagina um anjo só aparecendo no céu e esse anjo sendo visto por todo o planeta. Esse anjo deveria ser enorme, ele tinha que ser muito grande para aparecer no céu. E a Bíblia não fala aqui de tamanho de anjo. Outra coisa, para esse anjo aparecer e ele ser visto dessa forma que as pessoas dizem, esse anjo, então, ele deveria brilhar, ele tinha que ter uma luz própria, ele tinha que ter alguma coisa que reluzisse, porque nós sabemos que a Terra, ela divide-se entre dia e noite. Enquanto metade da Terra é dia, metade da Terra é noite. Então, quando esse anjo aparecesse para poder tocar a trombeta, o que ia acontecer? Metade da terra ia ver ele de dia. Metade da terra ia ver esse anjo à noite. E aí? Como que essas pessoas da noite iam conseguir ver esse anjo? Tá? Então, percebe que muitas coisas não estaria casando aí. A Bíblia não está falando de coisas diferentes. Lembra que eu falei dos sinais? O livro de Apocalipse, ele tem muito simbolismo no livro. Então, para que eu entenda bem, eu tenho que entender a ação que essa trombeta vai causar. Quando a palavra fala de trombeta, a palavra está falando de um sinal. Tá?
a trombeta ela sempre foi símbolo de sinal na Bíblia, né? Olha, toca a trombeta, toca o instrumento. Então, ou seja, dá o sinal para algo acontecer. A trombeta ela tipifica um sinal, ou seja, era um sinal. O som da trombeta, ou seja, é um sinal que está acontecendo. Como eu vou ouvir o som da trombeta? Percebendo o sinal que está acontecendo. Entendeu? Eu não vou ouvir o barulho de um instrumento tocando. Não. Eu tenho que ouvir o som da trombeta espiritualmente falando, percebendo o sinal da trombeta que está tocando. Aí sim eu vou estar ouvindo o som da trombeta. É isso que Apocalipse está nos explicando aqui. Tá? Que eu não vou ver um anjo. Eu não vou ver muito menos ele tocando uma trombeta. E eu estou falando, estou olhando para o céu, né? Como se eu fosse ver um anjo aqui. Não, mas eu tenho que entender e perceber o sinal. Eu estou vendo aquele sinal aconteceu, está acontecendo. Se aquele sinal está acontecendo, essa trombeta está tocando. Se aquele sinal não está acontecendo, essa trombeta não tocou. Tá? Então, quais que foram, ou qual foi o sinal dessa trombeta? Vamos voltar lá? O primeiro anjo, aqui ó, versículo 7, tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foi lançado na terra, que foi queimada a terça parte. Então queimou a terça parte das árvores e a terça parte da erva verde foi queimada. Então qual que foi o sinal aqui? Eu não vi anjo, eu não vi trombeta, eu não escutei nenhum som. Isso eu não escutei. Eu não vi fogo caindo misturado com sangue. Não. Mas espera lá. Aqui está falando que 1/3 do verde da floresta queimou. 1/3 do verde da floresta se queimou. Se você for analisar, eu estou gravando esse vídeo em 2020. Né? Hoje são 4 de junho de 2020. Se você pegar 30 anos atrás, 50 anos atrás, tá? Quando eu vejo imagens até de escola, né, sobre algum estudo que você está fazendo do Brasil de 50 anos atrás, o clima e a vegetação aqui era totalmente diferente. 50 anos atrás tinha muito mais verde, tinha muito mais florestas do que tem hoje. Eu estou falando de 50 anos atrás, olha quantos anos tem o mundo. 50 anos atrás, o verde era muito mais vivo. Né? Se a gente colocar aí talvez os 50, ou eu posso estar falando demais, volte ainda mais alguns anos para trás, São Paulo era praticamente um matagal. São Paulo era praticamente mata pura. Você pega alguns mapas de São Paulo de alguns anos atrás, você vai ver que era só mato. Olha São Paulo hoje. É uma cidade de concreto. É uma floresta de concreto hoje, São Paulo. Você quase não vê verde ali mais. Olha aquela queimada que nós tivemos na Amazônia, falando da destruição da Amazônia. Lá a gente teve a oportunidade de ver quantos 1000 hectares de mata já foram queimados e que são queimados por dia na floresta amazônica. E olha que nós estamos falando do Brasil. Pega isso daí, imagina com as queimadas de todo mundo, tá? Mesmo que a gente tenha muito reflorestamento. Imagina as queimadas de todo mundo, o fim agora das matas de todo mundo. Imagina se 1/3 do verde queimou ou não. E fala para mim se essa profecia já aconteceu ou não. Né? Hoje a gente está vivendo reflorestamento. Mas por quê? Porque os nossos pais do passado, eles tiravam lenha para fazer fogueira, para poder colocar no fogão a lenha, queimavam, né? Eu lembro que eu cresci mesmo, minha mãe ia lá, eu ia com a minha mãe, a gente pegava o feixe de lenha, punha aqui, né? Fazia um trouxinho assim, punha aqui e vinha trazendo lenha para queimar.
toda semana a gente ia buscar lenha no mato. Buscava lenha, cortava morão para poder fazer cerca, né? Era poucas as casas que tinha muro. A forma que a gente fazia para destruir a natureza era muito grande, mas como tinha muito mato, não se tinha aquela preocupação que as pessoas têm hoje com a vegetação. Por quê? Na época a vegetação não estava acabando. A gente não estava sofrendo um impacto muito grande no clima por causa do desmatamento. Então a pessoa desmatava e não se preocupava em repor. Hoje que o impacto está muito grande, as pessoas estão trabalhando mais e show de bola para esse pessoal, né? Quanto mais você puder fazer para preservar a natureza, isso é melhor para nós mesmos, para o nosso dia a dia e para a minha respiração. Então hoje várias pessoas estão fazendo trabalho de reflorestamento, várias ONGs estão fazendo, mas analise comigo, a terça parte das árvores e do verde hoje já foi queimado. Muito mais do que isso já foi queimado, já foi destruído. Ou seja, se eu entendo por esse lado, perceba, eu não vi o anjo aparecendo no céu, eu não vi uma trombeta gigantesca tocando um som absurdo, eu não vi isso acontecer. Mas por outro lado, o sinal que ela vai causar, eu estou vendo acontecer. O desmatamento, a queima do verde, eu estou vendo, estou presenciando isso. Eu estou presenciando todos os dias. Ou seja, logo, o que eu posso dizer? Que a primeira trombeta, com certeza, já tocou. A primeira trombeta já tocou. Tá bom? Todas as trombetas já tocaram? Nós vamos ver para frente quais tocaram e quais não tocaram. Mas a primeira trombeta já tocou. E muita gente ainda não ouviu esse sinal. E está esperando aparecer anjo no céu para tocar trombeta para depois correr para a igreja. Tá? Muita gente está esperando o anjo aparecer no céu para tocar trombeta para depois ele arrepender e reconciliar com Deus. Enquanto nós podemos ver aqui que essa trombeta já tocou há muito tempo. O som, o efeito dessa trombeta continua tocando. Continua aí. A mata continua acabando, o verde continua acabando e essa trombeta ela já foi tocada. Na próxima aula sobre esse tema, sobre as 7 trombetas, nós vamos conversar sobre a segunda trombeta. Então vai ser uma aula mais direta, que essa agora eu tive que fazer uma introdução do livro de Apocalipse. Na aula que vem eu não vou fazer introdução, tá? Eu vou falar já diretamente da segunda aula. Então, se você for indicar para alguma pessoa para assistir, para poder ver esse estudo, indique a pessoa para poder começar na primeira trombeta, porque aqui eu vou fazer essa introdução de Apocalipse para ele entender e depois eu vou falar da primeira, porque aí quando ela for para a segunda, ela já vai ir para a segunda trombeta entendendo toda essa introdução que eu fiz aqui na primeira trombeta. Tá bom? Que Deus te abençoe. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Que Deus abençoe. Fique com Deus.